Olá, meus queridos, Deus abençoe. Hoje, 5 de janeiro de 2026, glória a Deus, dia abençoado. Estou eu aqui, acabei de chegar em Ipatinga, trouxe meu pai para um tratamento. Glória a Deus por isso. Meus queridos, eu vim pensando no que poderia falar no vídeo. Na verdade, me despertou isso aleatoriamente, eu não vim matutando para falar. Veio o pensamento na minha mente e falei, vou falar no vídeo. O título do vídeo é justamente isso aí, para chamar a sua atenção. Você é culpado. E quando eu falo você, eu me incluo nessa, né? Nós somos culpados, meus queridos, das nossas escolhas. Pode ser que o nosso coração, a nossa mente nos direcione no sentido de que nós temos razão de executar aquilo que estamos executando. Mas se nós ferimos os princípios estabelecidos por Deus contra o nosso próximo, contra o próprio Deus, então nós somos culpados. Não importa o que tenha acontecido, nós somos culpados. Eu quero trazer à nossa memória a história do primeiro atentado contra um ser humano, o primeiro homicídio na história da humanidade. Caim matando seu próprio irmão, Abel. Os dois apresentaram a Deus uma oferta. Caim apresenta a Deus uma oferta do campo, ele era lavrador. E Abel apresenta a Deus uma oferta de animais, porque ele era pastor de ovelhas, né? Ele apacentava ovelhas. Caim, está escrito aqui, ó. E aconteceu depois de tempos que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Veja, meus queridos, Deus se atentou para a oferta de Abel. E Caim, percebendo aquilo, não vou me ater o porquê que Deus se atentou, mas existe um motivo, não vou me ater o porquê que Deus se atentou à oferta de Abel e não de Caim. Mas não importa. E quando Deus aceita a oferta de Abel e não de Caim, cai-lhe o semblante, ou seja, Caim ficou com o rosto entristecido. Sabe quando uma pessoa tem inveja do outro, um sentimento de que era para ser eu e não o outro, e cai-lhe o semblante, ele não consegue sorrir. Só que Caim foi muito além do que ele caiu o semblante. Ele matutou em seu coração a morte do seu irmão. E Deus, conhecendo o coração de Caim, deu-lhe uma oportunidade, mostrando para ele o princípio que ele deveria escolher, o princípio que ele deveria cumprir, para que aquele sentimento não perdurasse e não viesse à tona a sua ação de matar o seu irmão. Não se põe o sol sobre a vossa ira. É assim que a Bíblia nos ensina. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste e por que descaiu o teu semblante? Se bem procederes, ou se você fizer bem da próxima vez, não é certo que serás aceito? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Ou seja, meu querido, o sentimento ruim, o sentimento de perversidade, ele, depois da queda, ele faz parte do ser humano. Agora, dominá-lo é o nosso dever. E dominaremos os nossos instintos pecaminosos, só e somente só, ou se e somente se estivermos com o nosso espírito favorável para que isso aconteça. Porque a carne de nada serve, Jesus disse, mas o espírito é quem vivifica. Agora, a culpa é nossa, quando escolhemos o pior caminho, quando escolhemos o pecado, quando escolhemos a mentira, quando escolhemos andar por caminhos tortuosos, por caminhos de pecado, por descumprir o desejo e a vontade de Deus para a nossa vida. Descumprir o mandamento do Senhor, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Quando nós escolhemos isso, meu querido, a culpa é toda nossa. Por isso, Deus não terá o culpado por inocente. Está escrito assim também, não me lembro onde, mas está escrito que Deus não terá o culpado por inocente. Porque nós sabemos como escolher e quando escolher. Sabemos quando fazemos aquilo que é errado. Até um ateu, alguém que não acredita em Deus e não confia nos princípios estabelecidos por Deus, sabe quando ele está fazendo errado. Quando ele está roubando alguém, quando ele está usurpando alguém, quando ele está ferindo alguém com palavras, ele sabe.
que ele está fazendo errado. Por isso ele será culpado. Por isso nós levaremos a culpa dos nossos erros. E o chamado de Deus para nós é: arrepende-te, volta-te ao primeiro amor. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Tem dois princípios aqui. O primeiro é confessar, é expor para Deus o nosso erro. E o segundo é deixar esse erro, porque apenas confessar não resolve nada. Confessar é mais para tirar um alívio do peso daquilo que traz para você. Agora, mudar a direção é arrepender-se. Aquele que confessa e deixa, ele se arrepende. Esse alcançará a misericórdia. Eu desejo para você paz que excede todo entendimento, para guardar o seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Deus abençoe mais uma vez.